Ora, bom dia, aleluia, hoje é 16/7/2020, quinta-feira, aleluia, Varashuriamanaba, Chiquitiaba, no Cochoconá, Irubachuribanaba, Dipatamana. Pai Celestial, obrigado, que eu creio que os teus anjos estão a proteger-me de todo o mal, Pai. Tudo está a ser para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória, aleluia. Glória. Vamos ler no Inário da Igreja Evangélica o hino 351. Unidos em Cristo. Não importa qual é a tua cor, tu és lindo, pois Deus te criou. A língua que falas não é mais barreira para nós que falamos amor. Unidos em Cristo, no mesmo Espírito, numa só fé e amor, a uma só voz, num só coração, proclamemos: Jesus é Senhor, aleluia. E o outro: venha a salvação, 352. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que Ele já fez por ti. Amém. Só precisas receber, aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que Ele está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Jesus no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus, o Salvador. Nele Jesus é o Senhor. É Jesus. Vem à salvação. Vem a Jesus. Aleluia. Vamos agora ler algumas passagens bíblicas acerca do Senhor Espírito Santo e da sua obra gloriosa. Amém. João 14:16-22. Glória ao Senhor. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Isto é como uma corrente elétrica, não se vê, mas quando ela usa uma máquina de lavar pratos ou roupa ou outras coisas, ou uma máquina de soldar, ela produz obras úteis. Então, aí vemos que a eletricidade existe. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se fosse corrente elétrica, tinha que pagar primeiro, né? E fazer a ligação. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Não se vê eletricidade e não se conhece. Mas se apanhar um esticão, como eu já apanhei, então aí já sabe que há corrente elétrica. E assim as pessoas veem pelas obras que o Espírito Santo faz que Ele existe. Ele habita comigo. Aleluia. Está dentro de mim, sobre mim, dá sabedoria,
O Espírito Santo glorioso, eu te amo, Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus, voltarei para vós. Ou seja, Jesus é o Pai Celestial, mas Ele não nos deixa sós, aleluia. Então vamos continuar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus é o Pai e Ele não nos deixou órfãos. Ele voltou para nós na pessoa do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Então, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Amém. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, peço que te manifestes a mim também. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Vamos ler em João 14, 26, 28. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aleluia. Vamos ler Romanos 5 a 6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 8, 9 a 12. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também
ressuscitará os vossos corpos, vivificará os vossos corpos mortais. É o seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Romanos 8, 13 a 17. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 22 a 27. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê não é necessário esperar. Mas se esperamos o que não vemos, devemos esperar com paciência. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor Espírito Santo já se encontrava no livro de Gênesis. Ele se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, eu o amo e preciso dele, e o Senhor Espírito Santo veio por ordem do Pai, do Filho e do próprio Espírito, concordam sempre, aleluia. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar, visto que ele teve aqui 33 anos e meio, pregou o Evangelho. Primeiro ele trabalhou como carpinteiro, aos 30 anos começou a pregar o Evangelho e ele disse aos discípulos, aos seus discípulos daquele tempo, que não vos deixarei órfãos, eu sou o vosso Pai e eu voltarei para vós. O Senhor, segundo a Bíblia diz, há de vir para arrebatar a sua igreja. E os anjos de Deus são espíritos ministradores para servir a favor dos que há de herdar a salvação, referindo-se ao resto da salvação, ou seja, o espírito já está salvo, mas o corpo precisa de ser transformado, como foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor, amém, aleluia. O Senhor Jesus disse que ainda um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Ou seja, Jesus seria morto, deixar-se-ia matar. Ele disse, ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou. O mundo não me verá mais nesse espaço de tempo, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Glória ao Senhor.
Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 e os seguintes. São Lucas que escreve: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Era isso que estávamos a falar aqui em João, capítulo 14, diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Portanto, o São Lucas está a dizer aqui em Atos 1, 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que ensinava o Senhor Jesus como homem. O Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Agora o verso 3, Atos 1, 3, aos quais depois de ter padecido e ter ressuscitado, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. O verso 3 ainda, aos quais também depois de ter padecido, morrido também, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Glória ao Senhor. Então, aqui em São João, capítulo 14, diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Senhor Espírito Santo lhe revelaria isso. Aqui em Atos, capítulo 1, verso 4, diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, Jesus, de mim ouviste. O Pai tinha prometido ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tinha prometido aos seus discípulos que ele enviaria o Senhor Espírito Santo. Aqui no João 14 diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, o Espírito Santo viria e os encheria e lhes daria sabedoria. Aqui vamos parar um bocadinho aqui. Vamos continuar a nossa leitura aqui em Atos dos Apóstolos. E diz então assim, capítulo 1, verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Vamos ler no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, começando no verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ler nos comentários, no comentário da Bíblia, editado pelo falecido professor F. Davidson, M.A.D.D., e com os colaboradores o reverendo A.M. Stevens
CIBSMADD, e o reverendo é F. Kevin MTH, editado em português pelo reverendo Dr. Russell P. Shedd, MABD, PhD. Isto é Edições Vida Nova, Rua António Carlos Taconi 75, Caixa Postal 21486 e 04698, São Paulo, SP Brasil. Glória a Deus pelos filhos de Deus que nos ensinam a sua palavra. Então, o dia de Pentecostes é a festa das semanas. Conferi Levítico 23:15 e Deuteronômio 16:9, que caía no 50º dia após a Páscoa. Encontrou pequena comunidade reunida. Subitamente eles foram dominados pelo Espírito Santo que desceu do céu, enquanto sinais audíveis e visíveis acompanharam a efusão do prometido dom celestial. Houve um som como de um vento tempestuoso. Apareceram distribuídas línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Mais impressionante, porém, foi prorromper todos em falas diferentes, ouvindo-se os discípulos a louvar a Deus em línguas e dialetos diversos do seu aramaico galileu, mas reconhecíveis pelos visitantes forasteiros que falavam alguns deles. A maioria desses visitantes falaria o dialeto grego comum, o koiné, excepto os das partes orientais, da Pártia, da Média, da Pérsia, Mesopotâmia, Síria, que falariam dialetos aramaicos. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações, debaixo do céu. Verso 5. Segundo a tradição rabínica, a festa das semanas era o aniversário da outorga da lei do Sinai, sendo que, quando isso se deu, a voz de Deus foi ouvida por todas as nações da terra, 70 ao todo, na estimativa rabínica. Contudo, os gentios não são visados agora. Aqui mesmo, que, à semelhança do Códice Sinaítico, omitamos neste verso a palavra judeus. O termo piedoso do grego eulabés usa-se no Novo Testamento somente no caso dos judeus. São visados aqui judeus de todas as terras da dispersão. Ouvimos-los falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Verso 11. Provavelmente está na mente do narrador a rescisão da maldição de Babel. 2:14-36. O dialeto galileu era tão característico e difícil de ser entendido pelos não galileus que o facto de os discípulos deixarem as peculiaridades da sua fala local e de súbito se capacitarem a falar em línguas compreendidas pelas multidões heterogéneas. Então, em Jerusalém, não pôde escapar de ser notado. Quando as atenções ficaram presas, desse modo Pedro
aproveitou a oportunidade para se levantar com os outros apóstolos e dirigir a palavra a todos os que estavam ao alcance da sua voz. Verso 14. Vale notar que as palavras do seu discurso, porque mostram a forma regularmente adotada na pregação apostólica primitiva, ou o berigma, o modelo ou esboço que também pode ser traçado como a estrutura original da nossa tradição evangélica. Esse modelo apresenta 4 principais aspectos. Primeiro, uma narração do ministério público e dos sofrimentos de Jesus. Segundo, o atestado divino do seu ministério messiânico que a ressurreição oferece, da qual o orador afirma ser testemunha ocular. Terceiro, testemunhos do Velho Testamento, provando que ser Jesus o Messias. E por fim, exortação ao arrependimento e à fé. Estes aspectos podem ser observados bem claramente no discurso de Pedro, proferido quando os factos que culminaram na crucificação estavam vivos na memória dos ouvintes. Tem-se comentado muitas vezes a mudança operada nesse apóstolo, desde a noite da traição. Aqui ele acusa seus ouvintes abertamente do crime de haverem entregue seu Messias por mãos de iníquos, isto é, os romanos, levando-o à morte. É impressionante o uso que Pedro faz dos testemunhos do Velho Testamento, declarando: é o que foi dito, verso 16. Proclama que o tempo de que testificaram os profetas chegou. Por exemplo, as palavras do Salmo 16:10: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, atribuídas a Davi pelos textos hebraico e dos 70. Não podem, argumenta ele, referir-se a Davi, porque todo mundo sabe que este morreu, sua alma foi deixada no Seol, habitação dos mortos, e o seu corpo experimentou de facto corrupção. A quem, pois, se referem tais palavras? Não a Davi, mas àquele por ele prefigurado, o filho maior do grande Davi, o rei Messias. Aleluia! Até que ponto qualquer rabino de Jerusalém teria concordado com Pedro? Mas prossegue ele: não houve uma pessoa de quem verdadeiramente se podia dizer aquilo, Jesus de Nazaré, porque apesar de ter morrido, como todos sabiam, sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne sofreu corrupção. Levantou-se dos mortos, acrescentando Pedro, do que todos nós somos testemunhas. Vimo-lo vivo, portanto, Jesus Nazareno, crucificado pelos homens, levantado dentre os mortos por Deus, é o verdadeiro Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser cabeça de esquina. Mais tarde vemos Paulo em Antioquia da Pisídia argumentando deste modo, baseado em Salmo 16, Atos 13, 35, 37. Jesus, porém,
não apenas morreu e ressurgiu, ele também ascendeu ao céu. Pedro e seus companheiros viram-no subir. Nisto foi cumprido outro salmo davídico, o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem foi elevado à direita de Deus? Não foi Davi, mas o rei Messias. Este salmo era interpretado messianicamente naquele tempo, vê-se claro do incidente narrado em Mateus 22, 41. Também isto correspondia aos factos reais acerca de Jesus Nazareno. Ele era, portanto, indubitavelmente Senhor e Messias. O profeta Joel, verso 16. A situação é feita de Joel 2, 28 a 32. Os fenómenos físicos dos versos 8 e 19 podem ter trazido à lembrança dos ouvintes as trevas estranhas da tarde de sexta-feira da Paixão e o mais que lhes seguiu. Porém, embora seja citada a parte inteira da profecia de Joel, atinente ao dia do Senhor, o ponto saliente da comparação com a situação presente é: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, determinado desígnio e presciência de Deus. Isto é, como revelado nas Escrituras do Velho Testamento, especialmente, sem dúvida, em Isaías 53, conferi Lucas 24, verso 26 até o 46. O crime dos que arquitetaram a morte de Cristo não foi em nada atenuado, porém foi dirigido por Deus para a realização do seu propósito salvador. Do seu propósito salvador. Porque diz Davi, verso 25, a citação seguinte, feita do Salmo 16, 8 a 11, tem o intuito de destacar as palavras: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, as quais se cumpriram na ressurreição de Jesus. A variante observada entre a forma da citação de Pedro e a de que é dada na versão da Almeida do Salmo 16 é devida em grande parte ao facto de que o apóstolo aqui segue a versão dos 70. Derramou isto, verso 33, a saber, o Espírito Santo sobre os discípulos, foi derramado. Quando Lucas fala do Espírito descendo sobre o seu povo comumente, ele pensa não na operação silenciosa interior na alma, mas naquelas operações acompanhadas de manifestações visíveis e audíveis. Davi não subiu, verso 34, ou melhor, não foi Davi quem subiu, o Senhor e Cristo. Quanto ao triunfo e exaltação de Jesus, em confirmação da sua soberania messiânica, conferir Romanos 1, 4, Filipenses 2, 9 a 11. Glória ao Senhor, aleluia, Senhor é bom. Estamos terminando. A fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, aleluia.
Vamos ler aqui no Inário Evangélico o 356. O título é Vinho Novo de Deus. Onde diz assim: cheio do Espírito, cheio de água viva, sou o templo vivo, aleluia, onde Deus habita. Recebi poder, sou um novo ser, nasci de novo. Vou continuar a beber do vinho novo de Deus. Vinho novo de Deus. Vinho novo de Deus. Vou beber até encher do vinho novo de Deus. Vinho novo de Deus. Vinho novo de Deus. Vou continuar a beber do vinho novo de Deus. Podem me gozar, podem criticar que eu estou morto para as ofensas. Vou continuar a beber do vinho novo de Deus, a encher do vinho novo de Deus. Vou continuar a beber do vinho novo de Deus. O outro é o seguinte: vivendo em fé, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Amém. Para vencer o mundo, vivendo em fé. O 358. Olha sempre para cima. Continua a lutar. Não olhes para as circunstâncias. Elas vão mudar. Fé é crer na palavra. Ele a vai cumprir. Amém. Então não desistas. O nosso Deus é fiel. Sê também fiel. Ele não é homem para mentir. Medita na palavra. Ela, a palavra, é a salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Imagina-te já curado, salvo, abençoado, com as necessidades financeiras e outras cumpridas. Medita na palavra, ela é a salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra com fé no teu coração. Não fales o que sentes ou vês, mas fala o que a Bíblia diz. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Confessa a palavra, com fé no teu coração. Louva a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus. O Abraão foi fortificado na fé, glorificando a Deus. Glória ao Senhor. E recebeu. E se as dúvidas vierem à mente, é o espírito de dúvidas expulso em nome do Senhor Jesus. É o inimigo que te quer enganar. Não desistas de acreditar na palavra de Deus. Tu vais ganhar. Viver pela fé, caminhando sobre o mar da dúvida, o mar da doença, o mar da tristeza, o mar das coisas do diabo. Viver pela fé, caminhando sobre o mar. Viver pela fé, certamente não irás afundar. E o Senhor Jesus disse bem, e tu estás seguindo o Senhor Jesus. Não deis lugar ao vento, não deis lugar às palavras do teu amigo ou amiga, não deis lugar às ideias do diabo.
e das pessoas que são usadas por Ele. Viver pela fé, caminhando sobre o mar, viver pela fé, certamente não irás afundar. Vai pela fé. Na palavra, a palavra fica por baixo de ti e tu não podes afundar. Viver pela fé, vamos viver pela fé. Amém. Olha sempre para cima, continua a lutar. Não olhes para as circunstâncias, elas vão mudar. O vento no tempo de São Pedro depois parou. Fé é crer na palavra. Ela vai cumprir. O nosso Deus conhece o número dos cabelos da nossa cabeça. O nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Medita na palavra. Ela é a salvação. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Medita na palavra, ela é a salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Imagina-te já curado, com as necessidades supridas. Imagina-te já abraçar o Senhor Jesus, como não foi o caso de Pedro, mas podia ser, e ele não se afundaria, mas começou a afundar-se. Jesus deu-lhe a mão e o tirou daquela situação terrível, né? Medita na palavra, ela é a salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra com fé no teu coração. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. E se as dúvidas vierem, os espíritos de dúvida, e se as dúvidas vierem à mente, como aquele vento que veio soprar sobre o Pedro e o fez duvidar e o ia quase matando. Não faças isso, ser um homem de fé. E Jesus disse: homem de pouca fé, porque duvidaste. Então nunca devemos duvidar. Estamos a andar em fé, não devemos lugar à dúvida. E no caso do Adão e Eva, deram lugar à dúvida. A palavra, dizia o diabo, né? Deus está a querer enganar-os. Não, Deus não nos quer enganar. A palavra de Deus não nos quer enganar. Os homens santos de Deus não nos querem enganar. A palavra de Deus diz o São Pedro 21, que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. E as profecias não foram feitas por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito, daquele que disse: haja luz e houve luz. Glória ao Senhor. E se as dúvidas vierem à mente, é o inimigo que te quer enganar. Não desistas de acreditar. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele, como estávamos a dizer, que enganou Eva e o Adão, fazendo-os duvidar da palavra de Deus. Mas o Senhor já tinha previsto a salvação, deu-lhes as vestes de animais inocentes que prefiguravam o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Viver pela fé, caminhando sobre o mar das circunstâncias, como dissemos há bocado, o mar da doença, o mar do vírus, o mar da falta de dinheiro, o mar da doença, que já tínhamos falado, não é? Então, viver pela fé, não há outra maneira de vencer. O avião quebra a lei da gravidade. Como é que isso acontece? Foi criada uma maneira dele superar essa atração da gravidade, da lei da gravidade. Viver pela fé, caminhando sobre o mar, viver pela fé, certamente não irás afundar. Viver pela fé, vamos viver pela fé, vamos viver pela fé. Aleluia. Então, para terminar, vou só orar um bocadinho em línguas e depois em português,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, comigo e com as pessoas que ouvirem. Glória ao Senhor, aleluia. Rashurikatamana, Erishuriabadava, Etrakashafana, Bitikobada, Rishoromanavada, Shikiti Omaniti, Koroboditi, Shiriniti, Badabeka, Manashika, Badabeka. Pai amado e santo, obrigado por esta gravação. É verdade que eu tenho muito que aprender, e as pessoas que ouvirem, dá-lhes a tua graça, Pai, para que se convertam, para que verdadeiramente sejam salvos. E aqueles de que me estou a recordar, que ainda não se converteram, faz que se convertam, Pai. Que o diabo não os engane, os espíritos de dúvida. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe. Até à próxima.